Olá, alma querida. Que a paz do Cristo te envolva agora e que a luz dos mentores espirituais toque teu coração com sabedoria profunda. Hoje vamos falar de algo que você vê todos os dias no espelho, mas nunca compreendeu de verdade. Algo que carregas desde o nascimento. Algo que não escolheste, mas que te escolheu. Teus olhos. Você já parou para se perguntar: por que nasci com essa cor e não outra? Por que na minha família todos têm olhos castanhos e eu nasci com olhos azuis? Por que meus olhos mudam de cor conforme a luz? Não é genética pura. Não é só herança dos pais. Há algo muito mais profundo acontecendo. Algo que a ciência não explica, mas que o Espiritismo revela com clareza. E se eu te disser que teus olhos não surgiram por acaso, mas como registro silencioso de todas as vidas que já viveste? Que cada cor é uma mensagem da tua alma. Que há um tipo de olho que Chico Xavier dizia ser marca de espíritos missionários, mas que poucos conhecem. Eu vou te revelar qual é, mas antes você precisa entender algo. Neste vídeo, vamos destrancar os segredos espirituais por trás da cor dos teus olhos. Vamos entender como cada tonalidade reflete experiências vividas em outras encarnações, aprendizados acumulados através dos séculos e missões que tua alma carrega desde antes de nasceres. Você está pronto para se reconhecer? Pronto para olhar no espelho e finalmente entender quem és? Então escreve aqui nos comentários a palavra desperto e também de qual cidade estás nos assistindo. Vamos criar um mapa de almas despertas ao redor do mundo. Você não está sozinho nessa jornada, porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você se vê. Seus olhos não são acaso, são herança espiritual. Deixa eu te contar algo que mudou minha compreensão para sempre. Certa vez uma mulher procurou Chico Xavier angustiada. Ela tinha olhos verdes intensos, mas todos na família tinham olhos castanhos escuros. Ela se sentia diferente, estranha, como se não pertencesse. Chico a olhou com ternura e disse: minha filha, seus olhos não são erro, são lembrança. Você já viveu em outras terras, sob outros céus, e sua alma ainda lembra. Ela chorou, porque pela primeira vez, alguém validou o que ela sempre sentiu por dentro. E você? Já sentiu que não pertence completamente ao lugar onde nasceu? Já teve a sensação estranha de que conhece lugares que nunca visitou? Nada em ti é aleatório. A cor dos teus olhos não surgiu apenas por combinação de genes. Ela é reflexo da longa jornada do teu espírito através das encarnações. O corpo é moldado segundo necessidades evolutivas, experiências acumuladas, ambientes onde a alma precisou aprender, sofrer, resistir, se adaptar. Teus olhos funcionam como um registro silencioso, uma assinatura espiritual, um documento invisível que só quem entende consegue ler. A ciência olha e diz: é melanina, é DNA, é herança biológica. Mas o Espiritismo vai fundo e revela: é herança do espírito, é memória perispiritual, é história da alma. E essa história está escrita em ti, mesmo que ainda não saibas lê-la. Mas espera, o que é o perispírito? Chico Xavier recebia mensagens do espírito André Luiz, que explicava nas obras Nosso Lar e Evolução em Dois Mundos algo fundamental. O perispírito é o molde sobre o qual a matéria se organiza. É como um corpo invisível, feito de energia sutil que envolve a alma. E nele ficam gravadas todas as experiências que viveste ao longo de séculos. Cada medo, cada trauma, cada vitória, cada aprendizado. E quando encarnas novamente, teu corpo físico se forma a partir desse molde espiritual. Por isso, teus olhos não são apenas bonitos ou comuns, eles são mensageiros da tua trajetória eterna. André Luiz explicava que até mesmo a forma como olhas para o mundo, a intensidade do teu olhar, a profundidade que carregas no olhar, tudo isso vem de encarnações anteriores. Teus olhos não apenas veem, eles revelam quem és. Agora vem a parte que poucos sabem. Há cores de olhos que revelam missões específicas. Há tonalidades que indicam provas antigas. E há uma cor rara que Chico dizia ser marca de espíritos que vieram à Terra para algo muito específico.
Vou te revelar qual é daqui a pouco, mas antes você precisa entender cada cor. Fica comigo. Porque o que vem agora pode te fazer finalmente entender por que te sentes como te sentes. Você tem olhos castanhos? Então para por um momento e escuta isso com atenção. Tua alma conhece a luta, conhece a dor, conhece o peso da sobrevivência, mas também conhece algo que muitos desconhecem: a força que nasce da resistência. A alta concentração de melanina nos teus olhos não é coincidência. É proteção acumulada. É adaptação conquistada ao longo de muitas vidas. Espiritualmente, isso simboliza espíritos que passaram por provas duras, que aprenderam a resistir, que sustentaram responsabilidades pesadas, que não desistiram quando tudo gritava para parar. Sabe aquela força silenciosa que tens dentro de ti? Aquela capacidade de aguentar tempestades que fariam outros desmoronarem? Isso não veio do nada. Isso foi construído, encarnação após encarnação. Chico dizia que espíritos de olhos castanhos geralmente viveram em ambientes áridos, regiões de clima intenso, contextos onde a vida exigia esforço constante, trabalho pesado, paciência brutal. E essa experiência ficou registrada no perispírito e se manifestou agora na cor dos teus olhos. Não é fraqueza, é força acumulada. É sabedoria silenciosa. É a marca de quem aprendeu a não desistir. Os olhos castanhos carregam algo mais: a memória da terra, da poeira, do sol escaldante, do suor que construiu civilizações inteiras. Tua alma conhece o valor do esforço e por isso, hoje, quando a vida aperta, tu não desmorona, tu resiste, porque já fizeste isso 1000 vezes antes. E sabe por que a maioria das pessoas no mundo tem olhos castanhos? Porque a Terra é um mundo de provas. E a maior parte dos espíritos aqui ainda está aprendendo a resistir, a crescer, a lapidar a própria força interior. Por isso, olhos castanhos dominam, não por acaso, mas por necessidade evolutiva. Se teus olhos são castanhos, não os chames de comuns, chama-os de guerreiros. Teve uma vez que um homem disse a Chico: "Meus olhos são comuns, não tem nada de especial." E Chico respondeu com firmeza: "Comuns são os que não enxergam. Seus olhos carregam séculos de luta honrada. Isso não é comum, isso é sagrado. E tu? Já desvalorizaste a cor dos teus olhos, achando que não eram especiais o suficiente? Mas agora vem algo que vai te surpreender. Porque há um momento na história evolutiva da humanidade em que algo muda. E os olhos claros começam a surgir. Por quê? O que isso significa espiritualmente? É sobre isso que vou falar agora. Olhos claros surgem quando o espírito muda de cenário, quando espíritos deixam ambientes mais primitivos e passam a viver em regiões diferentes, novas adaptações surgem. Olhos claros não são mais evoluídos. São diferentes, refletem outra jornada, outro tipo de aprendizado. Se teus olhos são claros, tua alma já passou por outros ciclos, já experimentou outras formas de viver, já conheceu ambientes onde a luta física deu lugar à busca interior, já sentiste que pensas profundamente demais, que te perdes em reflexões enquanto outros vivem na superfície. Isso não é fraqueza, é marca do teu caminho evolutivo. Olhos claros simbolizam mudanças de contexto, experiências menos ligadas à sobrevivência bruta e mais à interiorização, à sensibilidade, à percepção sutil. Mas, atenção, isso não significa superioridade, significa apenas diferença de caminho. Cada espírito trilha sua própria estrada. E os olhos claros indicam que a tua passou por regiões onde a introspecção foi mais exigida. Há um preço nisso, porém. Espíritos de olhos claros tendem a absorver emoções alheias com mais intensidade. Tendem a sentir ambientes pesados. Tendem a precisar de mais silêncio para se reequilibrarem. Não é fragilidade, é consequência da sensibilidade ampliada que trouxeram de outras vidas. Agora, dentro dos olhos claros há diferenças profundas. E uma delas revela algo que Chico raramente falava. Você tem olhos azuis? Então respira fundo. Porque o que vou dizer agora talvez explique muita coisa que sempre sentiste, mas nunca soubeste nomear.
A baixa melanina nos teus olhos permite maior entrada de luz. Fisicamente, isso te torna mais sensível à claridade. Espiritualmente, isso reflete algo maior, sensibilidade ampliada da alma. O Espírito Emmanuel, em mensagens psicografadas por Chico Xavier, ensina que há almas que aprendem mais pelo silêncio e pela observação do que pela ação intensa. Tu és uma delas. Se teus olhos são azuis, tua alma conhece a solidão, conhece o recolhimento, conhece a busca pela verdade interior. Mas também precisa aprender algo essencial: não se perder em si mesma. Quantas vezes já te sentiste deslocado em festas? Quantas vezes preferiste ficar sozinho a enfrentar conversas vazias? Isso não é defeito, é característica da tua jornada evolutiva. Mas vem o desafio, porque quem sente muito pode sofrer muito. E o equilíbrio está em sentir sem se deixar destruir. Chico dizia que espíritos de olhos azuis geralmente trazem memórias de vidas contemplativas. Foram monges, foram estudiosos solitários, foram almas que buscaram Deus no silêncio das montanhas. E essa memória ainda pulsa. Por isso, hoje, o barulho do mundo te cansa, porque tua alma lembra do silêncio sagrado. Teve uma mulher que escreveu para Chico dizendo: tenho olhos azuis e me sinto como se não pertencesse a este mundo. É como se eu estivesse sempre à parte. Chico respondeu com ternura: minha irmã, você não está à parte, você está em preparo. Seu espírito veio para observar, compreender e depois ensinar. Mas antes precisa aprender a amar o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Essa mensagem fala contigo. Também já desejaste que o mundo fosse diferente? Eu já desejei. E quando entendi isso, tudo mudou. Porque não era que eu estava errado, é que eu estava aprendendo diferente. Por terem sido raros em sua origem, olhos azuis simbolizam algo profundo: o aprendizado da singularidade. Se teus olhos são azuis, é provável que em muitas encarnações tenhas te sentido à parte, como se não pertencesses, como se houvesse algo em ti que não se encaixava. Isso não é castigo, é lição. É o chamado para que aprendas a ser quem és, sem medo, sem vergonha, sem precisar te moldar ao que o mundo espera. A singularidade é bênção, e teus olhos são o lembrete constante disso. E há mais. Olhos azuis também carregam o desafio da aceitação. Não apenas aceitação do mundo, mas autoaceitação. Porque quando te sentes diferente a vida inteira, é fácil acreditar que há algo errado contigo. Mas não há. Tu apenas vieste de outro caminho. E esse caminho tem tanto valor quanto qualquer outro. Agora, tem uma cor de olhos ainda mais rara, e ela revela algo que Chico dizia com cuidado. Antes de continuar, faz uma coisa. Escreve nos comentários: olhos azuis, sua cidade, ou olhos castanhos, sua cidade. Vamos criar um mapa de almas despertas. Você não está sozinho. E agora vem a revelação sobre os olhos mais raros de todos. Se teus olhos são cinza, fazes parte de um grupo extremamente raro. E há uma razão espiritual para isso. Olhos cinza refletem neutralidade e estabilidade. Espiritualmente, indicam espíritos analíticos, observadores, capazes de enxergar situações com distanciamento emocional e grande clareza. Consegues ver mentiras antes que sejam ditas? Percebes intenções ocultas com facilidade assustadora? Isso não é paranoia, é percepção aguçada. Tua alma conhece a frieza necessária, a capacidade de observar sem julgar, de sentir sem se envolver, de compreender sem se perder. Mas vem o cuidado, porque a frieza excessiva pode se tornar isolamento doentio. O equilíbrio está em observar sem se desconectar, em entender sem se desumanizar. Olhos cinza carregam algo único, a capacidade de mediação. Porque quando vês todos os lados com clareza, podes compreender conflitos que outros apenas inflamam. Tua alma não escolhe lados facilmente. Ela pesa, ela analisa. Ela busca a justiça verdadeira, não a justiça emocional. E isso no mundo de hoje é raro, é precioso. Chico certa vez disse sobre alguém de olhos cinza: essa alma enxerga demais.
Por isso sofre, porque ver além nem sempre é bênção quando se vive entre os que ainda dormem. Já sentiste o peso de enxergar coisas que outros ignoram? Já quiseste por um momento voltar à cegueira da inocência? É o peso da clareza, é o fardo da percepção, mas também é o dom que te permite ajudar de formas que outros não conseguem. Agora vamos falar de uma das cores mais intrigantes e também uma das mais desafiadoras. Se teus olhos são verdes, tua alma vive entre dois mundos: emoção e razão, sensibilidade e força, intuição e lógica. Sentes essa oscilação constante? Como se houvesse uma guerra silenciosa dentro de ti. Raros e instáveis, os olhos verdes simbolizam espíritos em processo constante de ajuste interior. Tua alma conhece a dualidade, conhece a luta interna entre o que sente e o que pensa, entre o que deseja e o que deve. Isso não é contradição, é riqueza. É a capacidade de transitar entre extremos, de ser forte e sensível, de ser racional e emocional. Mas o desafio está em não se perder nessa dualidade, em não deixar que a oscilação te paralise. Os olhos verdes mudam de tonalidade conforme a luz, a emoção, o estado de espírito. E isso não é acaso. É reflexo perfeito da alma que os carrega, mutável, adaptável, mas sempre buscando o equilíbrio. Tua missão não é escolher entre razão ou emoção. É aprender a unir ambas, a ser inteiro sendo múltiplo. Teve uma moça de olhos verdes que perguntou a Chico: por que me sinto dividida o tempo todo? Como se houvesse duas pessoas dentro de mim. Chico respondeu: porque há a que já foi e a que está se tornando. Seus olhos verdes são ponte. Não lute contra isso. Aprenda a unir. Essa resposta ressoa em ti. Também sentes essa divisão interna, essa busca constante por unidade? É sinal de que estás em transformação. E transformação dói, mas também liberta. Historicamente ligados ao mistério e à intuição, os olhos verdes refletem espíritos criativos, perceptivos e profundamente conectados ao mundo interior. Sentes coisas antes que aconteçam? Tens sonhos que se realizam? Percebes energias que outros ignoram completamente? Isso não é loucura, é mediunidade latente, é sensibilidade espiritual ampliada, mas também conhece o risco de confundir intuição com fantasia, de deixar que a imaginação substitua a realidade. A disciplina é necessária, a intuição é dom, mas sem discernimento ela pode se tornar ilusão. Chico alertava que espíritos de olhos verdes precisam aprender a discernir, porque nem todo pensamento que surge é intuição, nem toda sensação é espiritual. Às vezes é apenas projeção, ansiedade, medo disfarçado. A sabedoria está em separar o trigo do joio, e isso só se aprende com tempo, oração e autoconhecimento profundo. Agora, tem uma cor que quase ninguém fala, e ela carrega algo poderoso. Se teus olhos mudam de cor conforme a luz, conforme a roupa, conforme o ambiente, presta atenção. Isso não é indecisão da natureza, é versatilidade espiritual. Olhos mel simbolizam espíritos adaptáveis, capazes de transitar entre diferentes grupos, realidades e situações com relativa facilidade. Sentes-te confortável em qualquer lugar? Consegues conversar com qualquer tipo de pessoa? Transitas entre mundos sem te perderes. Isso é força, é inteligência evolutiva. Tua alma conhece a flexibilidade, a capacidade de se adaptar sem se perder, de transitar sem se fragmentar. Mas o desafio está em não perder a identidade, em não te tornares camaleão vazio, em adaptar sem te anulares. Os olhos mel carregam uma sabedoria rara, a da aceitação. Porque para transitar entre diferentes realidades sem julgamento, é preciso aceitar que todas têm valor. Tua alma já aprendeu isso. Por isso, hoje, consegues ver beleza onde outros veem apenas diferença. Consegues construir pontes onde outros constroem muros. Chico disse uma vez: há almas que são como água. Tomam a forma do recipiente, mas não deixam de ser água. Essa é a sabedoria da adaptação. És assim? Consegues te adaptar sem perderes tua essência?
Ou ainda lutas para descobrir qual é essa essência? Se ainda lutas, é porque a lição está em andamento. E está tudo bem. Cada alma tem seu tempo. Raros, dourados, marcantes. Se teus olhos são âmbar, tua presença é sentida antes mesmo de falares. Esses olhos representam espíritos de presença forte, olhar marcante e magnetismo natural, frequentemente associados à liderança e à vigilância. As pessoas te olham quando entras num ambiente. Sentem algo diferente quando estás por perto, mesmo sem entenderem o que. Isso não é ego, é energia acumulada. Tua alma conhece o poder, a capacidade de influenciar, de liderar, de marcar presença. Mas também conhece o peso, porque quem tem poder também tem responsabilidade. O desafio está em usar essa força para o bem, não para dominar. Olhos âmbar carregam fogo, não apenas simbolicamente. Há uma intensidade no olhar que queima, que penetra, que não se esquece facilmente. E isso pode assustar, pode afastar, mas também pode inspirar. Tua missão é aprender a dosar essa intensidade, a usar o fogo para iluminar, não para destruir. Chico alertava: o magnetismo é dom, mas sem humildade ele se torna vaidade, e vaidade aprisiona. Sentes esse poder dentro de ti? Usas-lo para elevar outros ou para te elevares sobre eles? Essa é a pergunta que define tudo. E só tu podes respondê-la com honestidade. Com altíssima absorção de luz, olhos muito escuros simbolizam espíritos antigos. Se teus olhos são tão escuros que quase não se vê a pupila, tua alma conhece o silêncio profundo. Conhece a força que não precisa gritar. Conhece a resistência que não se dobra. Raramente reclamas. Aguentas em silêncio? Preferes sofrer sozinho a mostrar fraqueza? Isso é sabedoria, é profundidade. É marca de quem já passou por muitas vidas e aprendeu a não se perder em superficialidades. Mas o desafio está em não te tornares fechado demais, em não deixares que a reserva se torne solidão doentia. Espíritos de olhos muito escuros carregam peso. Não o peso da tristeza, mas o peso da experiência. Já viram demais, já passaram por demais. E por isso, hoje pouca coisa os surpreende, pouca coisa os abala. Isso é força, mas também pode ser isolamento. Porque quando nada te atinge, podes te sentir desconectado do mundo. Chico dizia: há olhos que são como poços, quanto mais escuros, mais profundos. E profundidade assusta quem vive na superfície. Já sentiste que as pessoas te acham fechado ou distante? Já te machucaste ao perceber que interpretam tua profundidade como frieza? Não é que sejas frio, é que tua profundidade não cabe em conversas rasas. E está tudo bem. Não precisas te justificar. Heterocromia, dualidade espiritual e missão de síntese. E agora chegamos ao que Chico chamava de olhos da conciliação. Se teus olhos são de cores diferentes, carregas uma marca rara e uma missão específica. Olhos de cores diferentes refletem espíritos que carregam experiências contrastantes, aprendizados opostos ou missões ligadas à conciliação de forças internas. Sentes que há dois eus dentro de ti? Que viveste vidas opostas? Que carregas memórias contraditórias que não consegues explicar? Isso não é loucura, é herança perispiritual. Tua alma conhece a dualidade profunda. Conhece a experiência de ter vivido extremos opostos. A heterocromia é rara porque a missão é rara. Não é qualquer espírito que aceita carregar opostos dentro de si. Não é qualquer alma que se propõe a unir o que o mundo insiste em separar. Mas tu aceitaste. E por isso estás aqui, com olhos que desafiam a lógica, com uma alma que desafia a divisão. Chico dizia que espíritos com heterocromia geralmente foram, em vidas passadas, pessoas que viveram conflitos intensos, que precisaram escolher entre lados opostos, que carregam culpas ou aprendizados de escolhas difíceis. Mas também dizia: esses espíritos vieram para aprender a síntese, a união, a harmonia entre opostos. Nas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco, aprendemos que muitos conflitos interiores são heranças de experiências passadas opostas.
A dualidade não é castigo, é campo de aprendizado. E tu, que tens heterocromia, tua missão é clara: aprender a seres inteiro mesmo carregando diferenças dentro de ti. O que teus olhos realmente dizem sobre ti, alma querida? Chegamos ao fim dessa jornada. Ao olhares teus olhos no espelho agora, não verás apenas uma cor. Verás séculos de aprendizado. Verás adaptação, crescimento, resistência, sensibilidade. Cada tonalidade é uma mensagem. Cada nuance é uma história. Cada reflexo é um pedaço da tua jornada eterna. Não julgues tua cor. Não a compares. Não a aches menos ou mais. Apenas compreende. Apenas aceita. Apenas honra a trajetória que ela representa. Teus olhos não mentem. Eles contam a verdade que tua memória esqueceu. Eles revelam o que tua alma sabe, mas tua consciência ainda não lembrou. E agora, quando cruzares olhares com alguém, lembra-te. Não estás apenas vendo uma pessoa. Estás vendo uma história, uma jornada, um espírito em evolução, assim como tu. Se esse vídeo tocou algo dentro de ti, escreve nos comentários: eu me reconheço, e me conta qual a cor dos teus olhos e de onde estás assistindo. Vamos criar uma corrente de reconhecimento, de almas que finalmente se enxergaram. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa se reconhecer, inscreve-te no canal. Porque o autoconhecimento é o primeiro passo para a libertação. E teus olhos são sagrados, porque são janelas não só da alma, mas da eternidade que habita em ti. Gratidão por teres caminhado até aqui, alma querida. Que a paz do Cristo te acompanhe, sempre. E lembra, teus olhos contam uma história. E hoje, essa história foi finalmente revelada.